Questão 49 vai dizer o seguinte: o texto apresenta o entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza por, tá? Então, elogio da filosofia. O filósofo reconhece pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretendem construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente ao saber, à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso deste movimento. Então o texto, ele está trazendo aqui um texto filosófico, um texto interpretativo, tá? E ele vai falar aqui, ó, apresenta o entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade filosófica, que caracteriza pelo quê, tá? Bom, essa ideia de filosofia absolutamente positiva me remete até mesmo à ideia de positivismo de Auguste Comte, onde ele vai trazer a ideia da sociologia com um rigor científico. A ideia de rigor científico, positivista, é você querer buscar justamente aqui uma ideia onde você vai ter ali o que é algo que tem um rigor científico, tá? Para ter um rigor científico, anota aí, você precisa ter um objeto de estudo, tá certo? Então a ideia da filosofia, né, uma filosofia absolutamente positiva, é uma filosofia que busca ter uma investigação científica. Então ela precisa ter um objeto de estudo, tá certo? Ela precisa ali ter regras, né, ali, ou seja, ela precisa ter investigação, tá? Ela precisa ter método, né? Ou seja, um objeto de estudo, ela precisa ter método de estudo, ela precisa ter conceitos teóricos próprios, tá? Essa é a ideia de uma filosofia mais positiva, uma filosofia como ciência. Como é que eu reconheço a filosofia ou a sociologia como ciência? Ela não pode ser algo jogada, tá? Ela não pode ser tipo, tô fazendo filosofia, tô fazendo aqui sociologia. Não. Para reconhecer a filosofia como ciência, ela tem que ter um objeto de estudo, ela tem que ter método ali para trazer esses processos, ela tem que ter conceitos, né? Esses conceitos elaborados de forma própria, tá certo? Essa é a ideia do rigor científico. Só que entra em algum contraste, porque quanto mais você chega à ideia de objeto de estudo, método científico, né, esse conceito mais rígido, essa ideia de rigor científico, entra em um contraste com a ideia de saber filosófico, ou com a ideia de saber absoluto, uma ideia de filosofia mais moderna. Por quê? Porque quanto mais você, às vezes, quer buscar um saber absoluto, você entra em contraste com a ideia do movimento do conhecimento, a ideia de você ter a ignorância, a ideia de você aceitar que não sabe todas as coisas. Então, é meio que um movimento da filosofia. O que caracteriza um pensamento de um filósofo não é ele ter um pensamento rígido, né? O detentor absoluto de toda a verdade, que sabe todas as coisas, né? A ideia do filósofo é aquela ideia do questionador, muitas vezes, né? De questionar, de ter que suportar a ambiguidade. Então, ao mesmo tempo que você busca um rigor científico, que você busca um método, tá? Uma ciência, algo exato, é isso e aquilo, né, que é algo que muitas vezes o filósofo vai trazer como objeto de investigação, ele também vai entrar nesse conceito de que ele precisa ter uma ambiguidade, ele precisa ter essa flexibilidade, porque isso é fazer filosofia. Tá certo? É você trabalhar com essas nuances, com esses pensamentos, com um questionamento, é questionar o tempo todo, tá certo? Isso é uma das ideias do saber filosófico, do fazer a filosofia, tá? Boa questão, né? Então, um conhecimento aprofundado de filosofia vai te trazer essa base. Filosofia é uma grande viagem? É essa a justificativa. Se para você vai pensar assim, cara, filosofia para mim é muito difícil porque ela é uma grande viagem. Então agora você entendeu o que é fazer filosofia, tá? Porque se filosofia não fosse uma grande viagem, não seria fazer filosofia. Seria matemática, seria uma prova de biologia, seria uma prova de química. A filosofia, ela tem que trazer essa dinamicidade, tá certo? Algo como subjetivo, algo que faz você pensar, que faz você trazer uma flexibilidade sobre o pensamento, tá? Algo que faz você sentir que não sabe nada, né? Você não sabe nem quem é você mais, tá? Essa é a ideia do saber filosófico, né? Para onde viemos, o que estamos fazendo aqui, né? Para que servem as coisas, né? Questionar tudo, certo? O texto apresenta o entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza pelo quê? Reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético. Não, a ideia não é reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético, tá? O método dialético, como o nome já diz, é um método. Ele vai trazer a ideia ali, né, de tese, tá certo? Você levanta uma tese, você levanta uma antítese, certo? Essa antítese é um contraponto, né? E você traz uma síntese, certo? Então, isso aqui envolve uma ideia de rigor científico,
você levantar uma tese, uma antítese, e no fim você tem uma síntese, né? Uma solução. Então, aqui não é reunir os antagonistas das opiniões ao método dialético, né? Unir isso. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que, enquanto o texto, a filosofia, né? Ela busca essa ideia mais positivista, essa ideia de ter um objeto de estudo, um rigor científico, ela tem que suportar a ambiguidade, a ideia de não ter um saber absoluto, a ideia de ter um movimento, de ser levado à ignorância, da ignorância buscar o saber, do saber ter sempre esse movimento, tá? Então, isso aqui é um conceito, né? O método dialético vai envolver muito mais um conceito depois mais moderno que alguns sociólogos vão trazer para no objeto de estudo das sociedades, né? Um dos sociólogos que vai trazer o método dialético vai ser justamente Karl Marx. Ele vai trazer o materialismo histórico dialético de Engels ali, né? Trazendo essa ideia de tese, antítese e síntese. Envolve um rigor científico maior, tá? Paulada, né, a questão. Letra B. Ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo da ideia. A ideia de ideias inatas é aquelas que nascem contigo, tá? E o texto não está dizendo que eu tenho que ajustar o conhecimento que eu estou tendo, ou seja, a clareza do conhecimento, com a ideia das ideias inatas. A filosofia, ela vai trazer uma ideia de que não existe ideias inatas, ideias que já nascem com a gente, né? Alguns filósofos, no começo, vão trazer esse pensamento das ideias inatas, tá? Mas a filosofia, que já é mais moderna, ela não vai trazer esse pensamento da filosofia, das ideias inatas, não. Tá? Ideias que nasceram contigo, tá? Ela está trazendo essa ideia do movimento, tá? E o movimento inclui você aceitar que as ideias mudam o tempo todo. Ou seja, não tem uma ideia absoluta, uma ideia que nasceu e vai ser assim até morrer. Essa ideia, ela vai mudando ao longo do tempo, né? Ela tem movimento, tá certo? Ela não é inata. Letra C. Associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade, justamente isso que está dizendo aqui o contraponto do texto. O texto está dizendo que a atividade do filósofo é associar a certeza do intelecto com a imutabilidade da verdade, porque a filosofia moderna e a atividade do filósofo vai trazer a ideia da mutabilidade, ou seja, não existe uma verdade absoluta, não existe uma verdade, tá? Isso é a filosofia moderna. Isso é a filosofia mais contemporânea, né? A filosofia da atualidade, né? Moderna não, mas a filosofia mais contemporânea. Não existe uma verdade absoluta, tá? Inclusive, na última prova que a gente fez, vai trazer a ideia da crise do sujeito, né? A crise do sujeito, você não saber mais o que é o ser, o que é o sujeito, né? Não existe uma verdade. Enquanto vários filósofos tentaram definir o que é o sujeito, a filosofia contemporânea vai criar uma crise no sujeito. Ou seja, uma ideia ali de imutabilidade. Não, a verdade é completamente mutável. Ela não é imutável. Letra D. Conciliar o rigor da investigação com a inquietude do questionamento, é isso que o texto vai trazer. Uma interpretação muito complicada, mas que envolve o conhecimento aprofundado de filosofia, que a gente sabe que é a matéria mais difícil da prova de humanas, tá? Então aqui, o que ele está trazendo sobre a ideia, né, dos elementos constitutivos da atividade de um filósofo se caracteriza pelo quê? Então, a atividade do filósofo, ela se caracteriza com a ideia dele conciliar o rigor da investigação, ele ter um objeto de estudo, ele ter um método ali para estudar, para observar, né, trazer as ideias de experiências, tá certo? Elaborar seus conceitos, tá? Mas, ao mesmo tempo, a inquietude do questionamento, porque a ideia do rigor científico é você buscar uma verdade. Só que, ao mesmo tempo, você tem um questionamento, porque até mesmo quando você acha uma verdade, essa verdade vai ser questionada, porque ela não vai ser absoluta e ela é imutável. Ela muda, ela é dinâmica, ela tem movimento, tá? Então, isso aqui é o que responde a questão. Letra E. Compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais, tá? Também entra errado porque está trazendo a ideia aqui de princípios fundamentais, né? Entra na ideia de ideias inatas, os princípios fundamentais, né? O princípio originário de todas as coisas, tá certo? E aqui já não é um conceito trabalhado numa filosofia mais contemporânea, né? Essa ideia de buscar o princípio original de todas as coisas, né? Uma origem cosmogônica, a origem ontológica, tá? Não é esse o princípio aqui desses filósofos mais modernos. No caso, uma filósofa que a gente não trabalha muito, né? Merleau-Ponty, né? Uma filósofa que a gente não vai trabalhar muito, mas é uma filósofa já no contexto mais contemporâneo aqui. Então você tem que pensar que ela vai fugir um pouquinho dessa ideia de ideias inatas, de tradição religiosa, vai fugir um pouquinho dessa ideia de princípios fundamentais, princípios originários, tá certo? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards
próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.